Bom, hoje a gente tá aqui para falar como fazer o errado da maneira certa. Cara, como assim? Como que isso funciona? Tem como fazer o errado da maneira certa? O que você quer dizer com isso? Tá na dúvida? Não sabe? Então fica aí que depois da vinheta a gente vai explicar como que funciona fazer o errado da maneira certa. Bom, hoje a gente está aqui para falar sobre questão de transmissão no VMix. Então a gente tem algumas maneiras de realizar a transmissão, né? E uma delas é uma maneira muito errada. É uma maneira muito errada e que muita gente faz isso no dia a dia. Porém, é muito errado. Mas a gente consegue fazer esse errado da maneira certa. Como é que seria isso? Fazer esse errado da maneira correta? Eu vou explicar isso agora para vocês. Então vamos lá. Aqui eu tenho o meu VMix aberto, tá? Eu tô com essa tela do VMix aberta aqui. E aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho a opção aqui em cima de Full Screen, tá vendo? Então essa opção de Full Screen, eu consigo jogar para um dos meus displays, tá? Um dos meus displays, vamos supor que eu tenho um computador com uma placa de vídeo com 4 displays ali. Então eu consigo selecionar dentro do VMix, na opção de Full Screen, para onde eu vou direcionar essa saída, para qual desses displays eu vou endereçar, tá? Então, qual desse display eu vou estar fazendo esse endereçamento? Como que isso funciona? Vamos lá. Eu vou abrir aqui em cima, no meu campo superior direito, aqui em Settings. Eu vou vir aqui, ele vai me dar uma tela de configurações, tá? Nessa tela de configuração aqui, você consegue fazer várias configurações dentro do VMix. Porém, o que a gente vai focar nessa tela hoje é a opção do display, tá? Nessa opção de display aqui, eu tenho a opção de Full Screen, correto? Bem aqui embaixo assim, bem no meio da tela aqui eu tenho a opção de Full Screen. O que ele quer dizer com essa opção de Full Screen 1 e Full Screen 2? É justamente essa opção aqui no topo superior aqui do nosso software, tá? Então, quando eu tenho essa opção Full Screen 1 e Full Screen 2, o VMix ele nos dá a oportunidade de trabalhar com duas saídas de tela cheia, que a gente pode direcionar essas saídas para qualquer um dos displays plugados na máquina, tá? No nosso computador, no nosso notebook, enfim. Então aqui eu estou com o meu Full Screen 1 desabilitado e estou com o meu Full Screen 2 endereçando para o Display 2. Então nesse caso aqui, ele seria o meu monitor 2, tá? Então eu estou endereçando para o Full Screen 2 o meu Display 2. Eu poderia vir aqui no meu Full Screen 1 e endereçar ele para o meu Display 1, que é esse carinha aqui, tá? E aqui eu tenho algumas opções, tipo, eu posso configurar a posição desse Full Screen, se eu quero, enfim, mexer na posição dele. Se eu quero esconder o cursor nele, então toda vez que eu passar o mouse em cima dele, o cursor vai sumir. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos habilitar essa opção aqui no Full Screen 2, tá? Toda vez que eu passar o mouse na opção do Full Screen 2, ele tem que sumir com esse mouse, tá? O On Top, ele vai manter sempre o Full Screen no topo. Isso é importante nesse processo, porque ele evita de vazar alguma coisa por baixo. Então, por exemplo, você está com o VMix aberto ali, aí você abre uma pasta, sem querer se abrir o Windows ali para mexer em alguma coisa, sobrepôs a imagem do Full Screen. Com isso, com essa opção habilitada, ele sempre mantém em cima. E essa última opção aqui, o Minimize, né? Minimize. O que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, toda vez que ela estiver habilitada e eu estiver com Full Screen habilitado e eu minimizar o VMix, ela automaticamente vai minimizar também. Então essa opção pra gente ela não é interessante, correto? Ela não é interessante. Então eu vou dar um OK aqui, ele vai pedir para dar um restart no VMix. Então eu tenho aqui, tá? Eu tenho o que a gente configurou aqui, então no meu Full Screen 2... eu consigo jogar, por exemplo, Multiview no meu Full Screen 2. Tá vendo aqui, ó? Multiview no Full Screen 2. Eu consigo jogar para o Full Screen 2, eu consigo jogar o meu Preview, por exemplo. Então, eu tô aqui com o meu Preview. Tudo que estiver no Preview, ele vai jogar lá. Tá vendo? Então, eu consigo jogar aqui, endereçar para esse display o que eu quero. Tá? Então, geralmente a gente trabalha com Full Screen assim. Essa é a maneira correta de trabalhar com Full Screen. Então, eu posso aqui vir no Display 1, eu posso jogar o Output, coloco no monitor do estúdio como referência. O Display 2, eu coloco o Multiview, por exemplo, para o meu DTV poder visualizar o corte. Tá? Então, essa seria uma aplicação
correta do full screen. Ele foi desenvolvido para isso, tá? E lembra que a gente desabilitou o cursor lá? Então olha só, eu estou passando o mouse em cima da tela de full screen. Olha lá, nada acontece. Por quê? Porque a gente desabilitou essa opção aqui em settings, né? Em display a gente habilitou a opção de Hide Cursor. Então o Hide Cursor é esconder o cursor. Então toda vez que eu passo o cursor na tela do full screen com o VMix, né, sem a tela de configuração aberta aqui, ó, olha lá o que acontece. Ele não mostra. Então essa opção é justamente para isso, para garantir que o cursor não vaze na tela, tá? Para garantir que o cursor não vaze na tela. Então perfeito, eu tenho essa opção aí, tá? Eu tenho essa opção nativa do VMix. Porém a gente vai ver uma opção secundária que pode ser usada também. Eu vou desabilitar o meu display 1 aqui, que eu não preciso dele. Né, meu full screen display 1 eu vou desabilitar, vamos trabalhar só com 2 aqui, tá? Só com o secundário aqui. Então vamos lá. Qual seria a maneira correta da gente fazer esse processo? Seria através do externo, né? Então, se eu vier aqui no externo, por exemplo, external settings output, eu vou ter uma configuração da minha placa de captura. Então aqui eu consigo definir um feed limpo, uma saída do VMix limpa direto para esse encoder. Então essa seria a maneira correta de você fazer uma saída de vídeo pelo VMix através do externo, tá? Porém, você tem a opção de utilizar o full screen para poder sair esse vídeo, né? Então você vai pegar a saída do full screen para poder jogar no seu encoder e aí sim mandar para o YouTube da vida, enfim, subir esse vídeo para as demais plataformas que você vai ter a necessidade. Então, a gente tem dois fluxos aqui, tá? A gente tem um fluxo teoricamente errado e a gente tem um fluxo teoricamente certo. Então, vamos lá. O notebook, vamos supor que eu estou com o notebook aqui. Eu não tenho uma placa de captura, porém eu preciso mandar um sinal do VMix para uma mochila de link, tá? Uma mochila que faça um uplinkzinho ali. Enfim. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o full screen, tá? Então, esse seria o cenário. Eu saio da saída de vídeo do meu notebook através do full screen e entro no encoder. E o segundo cenário é com uma placa de captura. Então, eu tenho uma placa de captura, então eu saio do VMix, né, do meu notebook, através do external. Esse externo vai estar linkado com essa minha placa de captura e nessa placa de captura eu faço o envio para o encoder. Então esse jeito aqui seria o jeito correto, tá? Porém a gente vai aprender a fazer o jeito errado da maneira correta. Então vamos lá. Para isso que vai servir essa nossa conversa de hoje, tá? A gente tem aqui alguns passos a serem feitos, tá? O primeiro é desabilitar o pique do Windows. O que seria isso? Seria isso daqui. Quando eu passo o mouse aqui em cima, olha lá o que acontece. Tá vendo? Ó? Sumiu o meu full screen, já sumiu na segunda tela ali. Por exemplo, se eu passar o mouse aqui, ó, sumiu as duas telas. Então, esse é o tal do pique. Um outro ponto também é relativo ao pique, né? É quando eu passo o mouse aqui embaixo. Ele mostra, enfim, a minha área de trabalho. Então a gente tem que primeiro desabilitar essas funcionalidades do Windows, tá? Como que a gente faz isso? Em dois processos. Primeiro é o picking, né? Depois seria vou colocar aqui embaixo junto com a barra de tarefas, né? Desabilitar a visualização da área de trabalho. Então a gente tem que fazer esses dois processos aqui nativamente com o recurso do Windows. Então, para desabilitar o picking, eu tenho que ir em Sistema e desabilitar essa funcionalidade do Windows. Posso vir aqui, pesquisar no Windows e vou colocar Sistema. Aí ele vai abrir aqui essa telinha sobre o Sistema, tá? Aí aqui, no canto lateral da direita, eu tenho aqui, ó, Configurações avançadas do sistema. Ele vai abrir essa telinha aqui, né? Onde você vai lá trocar o nome do computador. Essa é uma maneira de você chegar aqui, porém você pode chegar por aqui também. Você pode abrir sua pastinha aqui, ó, meu computador, correto? Você pode vir aqui em propriedades, vai abrir a tela do seu Windows e aqui você vai ter aqui, ó, configurações avançadas do sistema. Pronto, você vai cair na mesma telinha também. Ou você pode vir aqui, ó, Windows R e digitar sysdm.cpl.
quando eu digito, ele abre essa telinha também. Então, com essa telinha aberta aqui, eu vou vir em avançado, aí em desempenho, tá vendo? Essa primeira opção aqui, configurações, e aqui eu vou procurar sobre o picking, que é esse carinha aqui, ó, habilitar o picking. Eu vou desmarcar essa opção, vou dar um aplicar, vou dar um OK. Vou dar um OK, então quando eu passo o mouse aqui em cima, ó, nada acontece. Eu não tenho aquela minha pré-visualização dessa janela. Então posso fechar aqui já. Está feito a questão de desabilitar o picking. E quando eu desabilito o picking, consequentemente, a gente desabilita essa opção aqui, mostrar a área de trabalho. E um outro ponto que a gente tem que fazer é desabilitar a barra de tarefas para os outros monitores, né? No meu caso aqui, eu acho que já está até desabilitada, mas seria aqui. Como que você faz esse processo? Seria aqui, ó, você vem em vários monitores, tá vendo? Mostrar a barra de tarefas em todos os monitores. Então você deixa desabilitada essa opção aqui só por garantia. Ok, contudo que no VMix lá a gente definiu que o full screen fica sempre no topo, correto? Porém, é mais uma garantia que você vai ter que nada ali vaze durante a sua transmissão, seja por qualquer motivo que for. Então é sempre bom você vir aqui e deixar desabilitada essa opção também da barra de tarefas em todos os monitores. Porque, por exemplo, o seu VMix, sei lá, fechou inesperadamente, você teve que fechar o VMix, reiniciar o VMix e tudo mais. Então se você tiver essa opção desabilitada aqui, mesmo com o full screen top, não vai adiantar, porque você vai estar com o VMix fechado. Então isso já seria para uma outra aplicação, por exemplo, alguma solução de emergência que você vai precisar fazer, que você vai ter que fechar o seu programa. Então isso daqui ele já te garante uma tranquilidade, já te dá uma tranquilidade relativa a isso, que a sua barra de tarefas não vai estar aparecendo no outro display. O outro ponto aqui é o seguinte, quando a gente desabilita o picking, automaticamente ele desativa essa opção do espiar, né? Que foi onde a gente colocou aqui, ó, desabilitar a área de trabalho. Seria isso, seria esse espiar / visualizar a área de trabalho. Então quando a gente posiciona o ponteiro aqui, ele automaticamente desabilita, né, e visualiza a área de trabalho. Mas como a gente fez o passo anterior de desabilitar o picking, ele automaticamente desativa essa funcionalidade aqui. Ela é atrelada ao efeito do picking no Windows, tá? Então quando você desabilita o picking, automaticamente ela fica desativada essa opção aqui, correto? Então esses seriam os dois passos nativos para você poder se garantir e não ter ali uma dor de cabeça durante a sua transmissão relativa ao full screen, tá? Agora a gente vai ver dois softwares que eu acho interessante a gente ter na máquina quando a gente for trabalhar dessa forma, que seria o Dual Monitor Tools e o Set Taskbar, tá? O Dual Monitor Tools, que é esse cara aqui, a gente vai utilizar ele como... Ele tem algumas funcionalidades a mais, porém a gente vai utilizar de duas formas, tá? A gente vai utilizar ele para fazer o papel do mouse, de travar o mouse, tá? Seria uma maneira redundante da gente poder ter essa opção aqui, ó, de hide cursor. Porque essa opção aqui, ela funciona quando eu tô com o VMix aberto, quando eu tô mandando o full screen do VMix para lá. Porém, e se a gente tiver uma situação que eu precise fechar o meu VMix, né? Que eu preciso reiniciar o sistema que eu digo, preciso reiniciar o software, né? Então, quando eu tiver essa opção, a opção do meu cursor lá, ela já não vai funcionar, porque eu não vou estar com o VMix aberto, então consequentemente eu vou estar mexendo no Windows. E assim o meu cursor vai. Então seria mais ou menos isso, ó. Eu estou com o meu cursor aqui. E isso para uma transmissão em full screen é um problema, porque você vai estar vazando um cursor na tela. Quantas lives a gente já não viu aí, inclusive de empresas, né, de meios grandes assim, de plataformas, que você vê o cursor no meio da tela ali e você fala, ixi, esse está fazendo uma transmissão de full screen, né? Então como que a gente fica precavido disso acontecer? A gente baixa esse software e ele vai estar aqui, o Dual Monitor, a gente vai abrir ele e para esse caso a opção é em cursor. A gente vai vir aqui em cursor, em stick, e ele vai ter a opção aqui, ó, de Lock Cursor on Screen. Então aqui em Change a gente vai selecionar o atalho. Primeiro ele vai vir desabilitado, você vai habilitar e vai selecionar os comandos que você vai dar para ele poder habilitar e desabilitar essa função. Então aqui eu dei um comando de Ctrl Alt Home. Então toda vez que eu habilitar, clicar em Ctrl Alt Home no display que o mouse estiver, ele vai travar o mouse nesse display. Então, por exemplo, eu estou no meu display 1, eu vou dar um Ctrl Alt Home.
Ctrl Alt Home. Olha lá, olha aqui o meu mouse, ó. Tá vendo o meu mouse aqui, ó? Aqui embaixo, ó. Eu não consigo jogar ele pro display 2, porque eu travei ele no display 1. Eu vou dar um Ctrl Alt Home, destravei e vou jogar ele pro display 2. Ctrl Alt Home e travei ele no display 2. Eu não consigo mais jogar ele pro display 1. Então essa função ela é interessante para quando a gente for trabalhar com full screen. Então você vai ter que ter esse softwarezinho aqui, né, Dual Monitor Tools, para poder fazer essa configuração. Então você vai vir em cursor, stick, vai configurar o seu atalho aqui, vai executar esse atalho e pronto. Você vai ter o seu mouse travado no monitor que você escolheu. Então isso é um passo importante para caso aconteça de ter que fechar o vMix e tudo mais. Então você já fica com essa opção aí validada, perfeito? E agora o nosso próximo passo é o Set Taskbar, tá? O que esse cara faz? Ele simplesmente desabilita essa opção aqui. Você viu que sem querer, vamos supor, eu vou mexer aqui, ó, eu vou tirar um snapshot aqui. Aí sem querer eu venho aqui, pum, caraca, olha o que acontece. Eu vazei o meu monitor. Então a gente tem de arrancar esse botãozinho daqui. Esse botãozinho de visualizar a área de trabalho aqui, a gente tem que arrancar ele, tem que remover ele daqui. Como que a gente faz? A gente usa o Set Taskbar, né? Então você pode jogar na internet, que você vai conseguir achar ele tranquilo. Então você vai baixar esse carinha aqui e na opção dele a gente vai usar, para esse tutorial a gente vai usar só uma opção, que é esse aqui, ó, esconder o botão de mostrar a área de trabalho. Então, presta atenção aqui embaixo, ó, quando eu habilito ele remove da minha barra de trabalho a opção de mostrar a área de trabalho. Da minha barra de tarefas, perdão, ele remove aqui a opção de mostrar a área de trabalho. Então isso pra gente já garante da gente sem querer escorregar o mouse aqui, pum, apertar e mostrar a nossa área de trabalho no display que está sendo transmitido, correto? Então essa é uma opção que a gente tem que ficar bem atento quanto a isso, tá? E o nosso terceiro passo aqui de garantias, o quarto passo de garantias que a gente pode colocar aí, é você definir para esse monitor que vai estar o full screen, por exemplo, meu monitor 2 aqui, é garantir um background de fuga. O que seria isso? Seria você fazer um background, um wallpaper, né? Relativo à sua logo do cliente, relativo a uma cartela de estamos enfrentando problemas, voltamos em breve. Enfim, você definir ali uma fuga pensando que vai vazar no ar. Então, quando você está fazendo a transmissão, você pode acontecer de ter que, por exemplo, fechar o vMix. Quando eu fechei o vMix, eu estou mostrando o meu display, né? Então, estou mostrando o meu display. Então, aqui, quanto ele está esse display, nesse monitor aqui, a gente tem que ter uma cartela para meio que simular ali uma cartela de problemas, né? De enfrentando problemas e tudo mais, como se estivesse cortando aqui dentro do vMix. Então, como que a gente faz isso? A gente pode fazer através do próprio Windows, né? Nativamente. Então, eu vou vir aqui na minha área de trabalho, botão direito personalizar. Vou clicar aqui e aqui eu tenho a escolher a minha imagem, né? Vou escolher a minha imagem de fundo. Então, com o botão direito em cima da imagem que eu queira, eu vou clicar aqui com o botão e vou com o botão direito e vai me aparecer essas opções. E dentro dessas opções eu defino para onde eu quero mandar esse papel de parede. Por exemplo, eu vou mandar esse papel do Windows aqui para o meu monitor 1. Pronto. Então, no meu monitor 1 eu tenho um background, correto? Eu tenho um wallpaper. E no meu monitor 2 eu tenho outro wallpaper, que é a nossa logo aqui da empresa, enfim, tudo mais. Então, só nesse processo você já garantiu ali, você já fica resguardado de caso você tenha que fechar o vMix correndo de última hora, você tem esse resguardo aí que não vai vazar nada demais, entendeu? Então esse é um processo importante que a gente tem que ter em mente, né? Definir um papel de parede ali diferente para o monitor que a gente vai estar usando para o streaming, correto? A gente tem uma outra opção aqui também, que é relativo ao Monitor Tools, né? Então eu vou abrir novamente o Monitor Tools aqui. E aqui embaixo no Monitor Tools eu tenho um Providers. Tá vendo aqui o Wallpaper Changer? Selecionar o Wallpaper, mudar o Wallpaper. Então aqui eu tenho na última opção aqui, Providers, eu vou clicar em adicionar Local Disk para a gente poder carregar uma imagem local, porém você tem essas outras opções, tá? Já carreguei aqui um Local Disk e aqui nesse Local Disk eu vou definir
qual pasta está a minha imagem de wallpaper, né, de background. Então aqui eu vou vir no meu monitor 1, que é esse carinha aqui, e no meu monitor 2, que é o outro carinha ali, eu vou definir que a imagem que vai para ele está nessa pasta e a imagem que vem para esse está nessa pasta, tá? Fiz isso, defini isso. E eu posso definir um default também aqui. Nesse caso é o próprio link do Windows, tá? Então, quando eu faço essa primeira configuração, eu venho aqui em General, né? Falando em português, para todo mundo entender, o General, ou seja, nas configurações gerais do meu wallpaper aqui, eu venho aqui e posso habilitar essa opção de mutar o wallpaper quando inicia o Windows. Então, quando você inicia o computador, ele já vai aplicar isso, tá? Isso é bom caso você tenha que reiniciar o computador e já voltar com o wallpaper ali, enfim, fica a critério. Eu posso habilitar um atalho para poder aplicar essas mudanças. Eu já defini aqui que é um Ctrl Alt End. Ou eu posso vir aqui Change Wallpaper Now. Então toda vez que eu vier aqui, ele vai mudar o meu wallpaper. Por exemplo, eu vou definir aqui, ó, no monitor 2, essa cabaninha aqui, tá? Essa cabaninha ali eu defini no monitor 2. Então quando eu clicar aqui, ele já vai mudar automaticamente o meu background para aquelas pastas que a gente definiu. Pronto, já mudou. Já mudou meu background, já tem aqui um background que eu defini e tenho aqui o background que eu defini. Então, só de eu ter aplicado essa opção, ele já muda na hora. Então, esse é um recurso também que você pode usar para poder estar mudando ali o seu wallpaper, definindo ali, enfim, um background de segurança. Um outro processo também que você pode fazer é entrar nos wallpapers ou nos backgrounds animados. O que seriam isso? Seriam backgrounds com animações, né? Então eu coloquei aqui, ó, dois projetos para a gente poder estar usando, que é o Lively Wallpaper e o Wallpaper Engine. Esse é da Steam, tá? Então tu vai vir aqui no Microsoft Store, você tem um desenvolvedor, né? Então você vai instalar esse carinha aqui e quando você instalar, você vai abrir ele. Você vai abrir ele vai carregar aqui. Consequentemente, ele já vai mudar o meu background ali. Prontinho, já mudou meu background, tá vendo? Ele já aplicou aqui um background. Porém, o que acontece? Se eu clicar o mouse aqui, ó, você vê que ele é um background animado, tá vendo? Ele tem uma animação de background. Como que a gente consegue configurar ele? Se você vier aqui, você vai ter várias opções de wallpaper animados. Então você pode vir aqui e definir para qual monitor você quer que vá essa animação, como que você quer que essa animação funcione. Você pode procurar outras animações na internet, você pode tentar fazer a sua própria animação. Então você consegue trabalhar com backgrounds animados para esse seu fundo da área de trabalho. Você tem que levar em consideração que esses aplicativos de backgrounds animados, ele consome ali GPU, processador, pode consumir um pouco da memória. Então você tem que pesar na balança se vale ou não vale a pena você ter um background animado no seu sistema de transmissão. Então às vezes você tem ali um computador que enfim, você já está usando bastante recurso dele, de processamento, enfim. Então você tem que ponderar isso de acordo com o seu sistema, né? Sempre levando isso. É meio difícil a gente poder afirmar o que você pode e o que você não pode fazer. Isso quem tem que dizer é você mesmo, de acordo com a sua infraestrutura e o que você tem de equipamentos. Então, antes de você colocar em prática, teste, reteste e ver se influencia muito o render time aqui, enfim, se você vai ter se vai prejudicar o seu trabalho você usar um background animado, tá? Então você tem essa opção aqui do Lively Wallpaper e você também tem a opção do Wallpaper Engine. Esse Wallpaper Engine, ele é um pouco melhor do que o Lively Wallpaper, porque ele tem aqui um consumo menor que o Lively Wallpaper, né? Então você tem aqui, depois vocês podem até procurar specs entre os dois, mas você tem um consumo um pouco menor dessa aplicação da Steam, o Wallpaper Engine, que basicamente você consegue também fazer um background animado ali, enfim, você consegue definir algumas coisas animadas na tela da sua área de trabalho, tá? Então, esses dois softwares você consegue estar mudando a sua área de trabalho
para um sistema animado, enfim, colocando ali efeitos visuais na sua área de trabalho. Então isso pode vir estar a somar na sua transmissão de full screen. Às vezes você está com uma transmissão de full screen aqui, você quer ter um sistema ali de backup caso você tenha que fechar o seu software, né? Então isso pode vir a estar te ajudando durante a sua transmissão. E para a gente encerrar aqui, não menos importante, isso é uma dica que eu quero deixar para vocês, é sobre o PowerToys. O PowerToys é uma ferramenta também que você consegue encontrar na Microsoft Store. Então a gente pode digitar aqui, ó, PowerToys. E a gente vai conseguir ver esse aplicativo aqui, que para mim ele é super completo. É um aplicativo super completo, que ele vai te ajudar de inúmeras formas no seu fluxo de trabalho, na sua rotina, enfim. Então, por exemplo, eu já vou apresentar uma ferramenta do PowerToys que você pode estar utilizando com o vMix. Por exemplo, eu estou aqui, eu vou fazer uma live em casa sozinho, tá? Eu não tenho outro monitor, estou usando o monitor aqui, enfim, eu posso definir esse áudio mixer travado direto na tela. Se eu apertar o Windows Ctrl T, eu travei esse cara através do PowerToys, eu travei essa janelinha do vMix aqui de áudio mixer na tela. Então eu posso, ó, continuar mexendo aqui no vMix. Tá vendo? Ó? Continuo mexendo no vMix tranquilo e a minha janela de áudio ela fica travada no primeiro plano. Eu posso fazer isso para outras janelas também. Por exemplo, se eu quiser abrir uma lista, colocar uma lista aqui lateral e tudo mais. Então, essa ferramenta do PowerToys é uma ferramenta que eu trago como um trunfo, né? Uma carta na manga aí que a gente pode estar usando nas nossas transmissões. Não só para isso, mas para outras funcionalidades também. Assim como ela tem várias funcionalidades que você pode, enfim, ver aqui qual te agrada mais. A gente também tem o Windows Shift C, que você consegue abrir um conta-gotas, né? Um seletor de cores. Você consegue estar fazendo alguma troca de hexadecimal ali na hora, pegando uma cor referente ao logo do seu cliente, que ele não sabe o hexadecimal, enfim. Então isso pode te ajudar bastante ali no seu fluxo de trabalho do dia a dia. Assim como também ele tem uma opção aqui, ó, de você pode definir formatos de tela. Como assim? Se eu apertar o Shift, segurar aqui na minha janela e arrastar, olha o que ele me dá. Eu já defini um formato aqui, ele já me joga certinho aqui para a janela que eu quero. Posso estar usando isso num layout que me agrade. Então, por exemplo, eu posso montar um layout aqui de 4 telas divididas e eu só seguro e arrasto e eu já tenho essas 4 telas divididas aqui como opção. Então, o PowerToys, eu acho ele tipo assim, uma ferramenta bem interessante para a gente ter no nosso sistema de transmissão. E fora que é um sisteminha leve, né? Não vai pesar tanto assim na máquina. Então fica aqui as minhas dicas, espero que, enfim, tenha acrescentado algum ponto para vocês, né? Espero ajudar a partir de agora a você ter uma segurança a mais nas suas lives de full screen, isso é importante, é muito importante você se precaver para caso aconteça alguma coisa, você não vazar tela, né? O famoso vazou. Vamos evitar o vazou. Você quer fazer do modo errado? Faça do modo errado da maneira certa, tá bom? Tudo tem um jeito certo, ou melhor, um jeito melhor de ser aplicado, né? Então vamos tentar sempre nos precaver, nos garantir e evitar aquele erro ao vivo ali, enfim. Então é isso, encerrando mais um vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Gostou, não gostou, deixa o like, deixa o dislike, deixa o comentário, se inscreva no canal independente se gostou ou não. Isso ajuda bastante aqui, a gente está trazendo um pouco mais de conteúdos diferenciados, né? Vamos colocar assim, um conteúdo diferenciado, a gente vai a longo prazo estar trabalhando um pouco mais nessas questões de transmissão, assim que a agenda permitir, tá? Então sempre que a agenda permitir, eu vou trazer um vídeo novo aqui para vocês, para a gente poder estar sempre mantendo esse contato aqui no nosso canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, acesse aí recrilive.com.br, lá você vai encontrar alguns dos melhores templates de vMix aí para poder estar te auxiliando na sua transmissão. Quer mandar uma dúvida, quer mandar uma pergunta, recrilive@gmail.com, recriprodutor@gmail.com, pode mandar aí que a gente vai tentando sempre te responder, te ajudar nesse nosso dia a dia, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.